Continuando o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje vou meditar no último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 28, onde Paulo chega a Roma. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, estou aqui terminando o livro de Atos dos Apóstolos, Pai, meditando neste livro, que o Senhor nos trouxe muito entendimento, que o Senhor nos deu muita mensagem. Obrigada porque o Senhor nos ensinou através da sua palavra, Pai. Tanto a mim, mas eu acredito que também as pessoas que ouviram esses vídeos que eu coloquei e postei na internet, aqui no vídeo, no YouTube, que o Senhor, meu Deus, neste último capítulo, que o Senhor possa também falar a mim e falar a quem quer que esteja vendo e ouvindo esse vídeo. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Então hoje nós vamos ver o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Então nós vimos no capítulo anterior que o navio onde Paulo estava enfrentou uma grande tempestade e até que avistaram uma ilha. E quando eles avistam a ilha, o navio atraca, né? E eles têm que pular do navio, eles vão nadando até a ilha, né? E eles chegam nessa ilha. E quando eles chegam nessa ilha, essa ilha chama-se de Malta. Então nós vamos ver aqui no versículo 20, no versículo 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Ou seja, então nós temos aqui no capítulo, né, nos primeiros versículos do capítulo 28, que quando eles chegam na ilha de Malta, né, tanto Paulo quanto os outros, os bárbaros, os habitantes daquela ilha, né, acendem uma fogueira para receber aquelas pessoas que estão chegando naquela ilha. E Paulo, tendo ajuntado, né, e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora prende na mão de Paulo, né? E quando os bárbaros, os habitantes da ilha, veem aquela víbora presa na mão de Paulo, é tanto que Paulo sacode o réptil, a víbora, na fogueira, e os bárbaros pensavam que a víbora tinha mordido a Paulo, né? Eles acham que ele tinha mordido e eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas nada acontece com Paulo, né? Paulo, aqui na palavra não diz que a víbora mordeu a Paulo, picou a Paulo, diz apenas que ela prendeu-se-lhe a mão. Então, os bárbaros, quando viram, achavam que ela tinha picado a mão de Paulo e Paulo ia morrer, mas nada acontece a Paulo. E eles agora começam a ver Paulo como um Deus. No versículo 7 diz assim: perto daquele lugar havia um sírio pertencente ao homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ou seja, mais uma demonstração de Paulo naquele lugar, né, onde Paulo
vai orar por aquele homem chamado Públio, né, o pai de Públio, que estava doente, enfermo, e quando ele ora e aquele homem é curado, então muitos outros enfermos da ilha são trazidos para Paulo para também serem curados, para que Paulo pudesse orar pelo resto dos enfermos da ilha. E ali eles conseguem prosseguir viagem, né? Portanto, por isso que os habitantes da ilha devem ter encontrado o meio deles prosseguirem a viagem, né? Encontraram embarcações para que eles pudessem embarcar e continuar a viagem. Aí no versículo 11 diz assim: ao cabo de 3 meses embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio, e as 3 vendas, vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então aqui nós vimos que a continuação da viagem, depois da ilha de Malta, continuou a viagem de Paulo e até que eles chegam em Roma. No versículo 16 diz assim: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Lá ele foi colocado numa prisão domiciliar em Roma. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciastes ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, que por toda parte é ela impugnada. Versículo 23 diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porque o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam por mim, sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então aqui nós vemos que Paulo prega em Roma, né? Mesmo ele preso, mas ele convoca pessoas para o ouvirem, né? E ele prega, mas muitos deles quando ouvem a palavra, ele ainda continuam incrédulo. E Paulo cita as palavras que está lá no profeta Isaías, que quando fala que esse povo tem ouvidos, ouvem, mas não entendem, veem, mas não percebem, né? E no versículo 28 diz assim, no versículo 30, diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que o plano que Deus tinha para Paulo, para trazer até Roma, para pregar o evangelho, se cumpriu, né? Então Deus, ele transforma crises em oportunidades, né? O naufrágio virou um campo missionário, né? O navio
teve um naufrágio perto da ilha de Malta, mas é porque Deus queria também alcançar vidas ali na ilha de Malta, e muitos foram alcançados, né? Então, ali eles chegaram naquela ilha, fizeram uma fogueira, né? Mas durante aquele momento, uma víbora é presa na mão de Paulo, e ali todos veem o milagre, né? Que de Paulo não teve nada, não foi mordido pela serpente, não foi picado pela serpente, e ali é uma oportunidade para que acontecesse aquele milagre, para que aquelas pessoas crescem. E ali Paulo, com aquela oportunidade, ele começa a pregar, né? Deus usa situações, oportunidades para que o seu reino ele fosse pregado, né? E o reino de Deus ele cresceu de uma maneira tal, né? O reino de Deus cresceu sem impedimento, mesmo em ambientes hostis, mas tudo porque Deus tinha planos, propósitos, né? E aqui nós vimos que o livro de Atos dos Apóstolos, que eu terminei hoje de meditar nele, nos ensina, né, que Paulo tinha um propósito na vida de um homem chamado Paulo, que era um homem que matava os cristãos. E ali ele se revela a Paulo na estrada de Damasco. Paulo se converte, e nós vimos que os gentios, a maior parte dos gentios foram alcançados por intermédio de Paulo. E Paulo foi um grande missionário, o maior missionário da Bíblia, chama-se Paulo. Paulo, ele andou, ele tinha viagens missionárias. Nós vimos no livro de Atos várias viagens missionárias que Paulo fez para alcançar vidas, né? Para pregar o evangelho. Então, o que eu aprendi nesse livro de Atos dos Apóstolos é que nós temos que fazermos assim como Paulo, pregar o evangelho, levar o evangelho, né? Em todas as situações, nós temos que levar o evangelho, né? Porque nós aprendemos no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja ela se propagou. Primeiro nós vimos pelo derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 2, quando a gente viu o derramamento do Espírito sendo derramado sobre todos, né? E nós vimos que o Espírito Santo ele estava presente em todos os momentos da vida de Paulo e dos seus companheiros, né? Porque foi o Espírito Santo que desenvolveu dons para que eles pudessem propagar o evangelho. E nós vimos também e aprendemos com esse livro que nós temos também que pedir a Deus dons espirituais para que nós possamos também sermos usados por Deus no momento que Ele quiser, no momento dele, na oportunidade que nós tivermos para pregar o evangelho, e que nós possamos também utilizar dons espirituais, né? Dom de profecia, dom de línguas. O dom de línguas é aquele dom que falam línguas estrangeiras, não é a glossolalia, aquela zoada, aquilo que se faz com a língua, com aquele momento de êxtase. Não, ali é um movimento pentecostal que desenvolveu a glossolalia, e eles dizem que é dom de línguas, mas a palavra está clara, bem clara, que o dom de línguas são dom de línguas estrangeiras, línguas onde eles falavam línguas estrangeiras, outros idiomas. Esse sim é o dom de línguas, é o dom que nós temos, que quando nós estivermos diante de pessoas que não falam a nossa língua, Deus possa nos dar o dom de falar a língua que Ele quer levar o evangelho para aquela pessoa que não fala a minha língua. Então esse é o dom de língua. E outros dons que nós vimos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, amém?